E vamos dar uma recordada aí o que são botoeiras, certo? São denominadas também como elementos de sinais, que será bem utilizado, né, nas nossas práticas de CLP. Então, nada mais que as botoeiras são chaves elétricas acionadas o que? Manualmente, certo? Que assumem aí geralmente, né, ele podem conter no mesmo bloco, na mesma botoeira, né, um contato aberto e um outro fechado. Eu posso ter uma botoeira somente com contato aberto, né, ou um contato fechado. Mas beleza, isso aí, né, o pessoal já sabe, né? E também a gente também pode dizer o que não pode, nunca pode ser aplicados o que no acionamento direto de motores, certo? Então aqui, né, basicamente, né, os contatos abertos eles são representados dessa seguinte forma, né? E os contatos fechados são representados daqui da seguinte forma. Então que é a representação de uma simbologia aí de uma botoeira pulsante, certo? O contato aberto a gente sempre vai encontrar como o número de entrada aqui, o número 1, e o número de entrada 3 e saída 4 aí. Contatos normalmente fechados, vamos encontrar aí como entrada 1 e saída 2. Então toda vez aí que a gente vê, eu vi 21 e 22. Então isso aqui, o 2 significa o que? A oposição. Qual que é o número desse contato? É o segundo contato que normalmente fechado. Então o que nos interessa é o 1 e o 2, que indica que ele é um NF aí normalmente fechado. Se encontrarmos aí 23, 24, que significa o que? Que é o segundo contato, né? O que? Normalmente aberto. Tranquilo? Então é básico, certo? A gente só para recordar algumas coisas, né? Aqui nós temos aqui o funcionamento aqui de uma botoeira do tipo aí cogumelo. Então, beleza pura, né? Então aqui a gente tem a botoeira, certo? A gente tem essa mola de reposição, né? Que ela vai retornar esse botão após, né? De retirar essa força aqui, tranquilo? Então os contatos aqui, esse contato específico, ele possui dois contatos, um aberto e um fechado, certo? O 13 e 14 indica contato aberto e o 11 e 12 significa que é um contato fechado. E o 1 aqui à esquerda significa que é o primeiro contato aberto e esse é o primeiro contato fechado. Então nada mais aqui a gente tem nesse corpo dessa botoeira um contato fechado, né, e um contato aberto, que assim que a gente aplica uma força nesse cogumelo, né, o corpo dele se desloca, né, fazendo com que aconteça a seguinte forma, né, ele abre os contatos fechados, né, e fecha os seus contatos abertos. Assim que eu solto, né, essa força daqui, né, o meu botão ele retorna, né, por efeito dessa mola, e fazendo com que os meus contatos voltem ao seu estado de repouso, né? O que estavam fechados voltam a abrir e o que estavam abertos aí voltam a fechar. Então isso aqui é um tipo de botão pulsador, né, do tipo cogumelo. Então a botoeira aí pulsante do tipo cogumelo. Certo? O acionamento aqui também aqui, né, de uma botoeira pulsante, né, que a gente tem essa mola de retorno, né? A gente tem aí um contato NF, que é o contato, né, desligado, né, normalmente fechado, e temos o contato normalmente aberto. Assim que acionamos essa botoeira, né, os contatos, seu corpo móvel se desloca, os abertos se tornam o quê? Fechados, e os fechados se tornam abertos aí, certo? Tirei a força dessa botoeira, né? Soltei essa botoeira, os seus contatos voltam ao seu estado de repouso, né, pelo efeito, né, da mola aí. Certo? Então existem chaves aí, né, chaves manuais, né, são esses tipos de chaves, né, já são, né, bem antigas, né, já está saindo, né, em desuso, na verdade já saiu em desuso, né, utilizado bastante aí, né, o sistema mais antigo de fazer partida de motores, né, através dessas chaves mecânicas aí. Certo? Também chamado de, né, chaves dispositivo de manobras, né, onde tem o que? Ela é mais simples e tem um baixo custo, né, para fazer o acionamento aí de um motor elétrico, né, acionar diretamente o motor ou acionar a bobina de um contator. Certo? Então isso aqui já está ficando, né, dinossauro, certo? Já saiu fora de desuso isso aí. Né? Também não tem tanta segurança, né, como os novos agora que, né, trabalham com tensões, né, baixas aí. Então aqui exemplo de, né, botoeiras pulsadoras, certo? Né, botoeira pulsante também que a gente pode se dizer, que é uma botoeira aí, né, sem trava. Então a simbologia, né, para essa
botoeira, nós temos, né, essa simbologia aqui, ó, lembrando contato aberto 3 e 4, contato fechado 1 e 2 aí. Perfeito? Também vocês podem encontrar, dependendo do software que você esteja trabalhando, né, com desse seguinte formato, indicando, né, que é uma botoeira, né, pulsante. Aqui, né, um exemplo de uma botoeira, o que, né, do tipo cogumelo, certo? Uma botoeira de emergência. E essa botoeira de emergência, a gente possui o que? Dois contatos nela. Então a simbologia dela, isso significa o quê? Que é um sistema com trava, certo? Então acionou, ela trava. Então acionei, aqui o contato seu fecha e aqui o seu contato abre. Então lembrando, fechado é 1 e 2 e aberto 3 e 4 aí. Outra coisa também que é extremamente importante, que eu vejo que muitos erram nessa parte, que o quê? O que significa botoeira vermelha? Ah, tem gente que utiliza a botoeira vermelha, né, para acionar, certo? Para dar condição de acionamento. Então não é isso, né? Encontrou a botoeira vermelha é o quê? Para desligar, certo? É como um botão de emergência e as aplicações para ela, né, segundo aí a norma IEC 73 e VDE 0199, certo? Então segue normas às cores de botoeiras. Então a aplicação típica para botoeira vermelha é o que? Parada de um ou mais motores, né? Parada de unidade de uma máquina, parada de ciclo de operação, parada de um caso de emergência, desligar em caso de sobreaquecimento perigoso. E a botoeira verde ou preta, né? Então a gente pode encontrar essas botoeiras, elas servem para quê? Para partir, ligar e pulsar, né? Partida de um ou mais motores, né? As aplicações dela, a partir de unidades de máquina, né? Fechar as unidades de máquina, né? Operações por pulsos, energizar circuitos de comando aí. E aqui, né, esse amarelo, né, botoeira amarela significa o quê? Uma intervenção, certo? Ou uma aplicação aí, ou um retrocesso, ou interromper condições anormais, certo? Então, o alarme aqui, como se fosse você acionar uma campainha, né, você acionar ali, né, vamos supor, um LED de sinalização, né? Então, isso aqui é uma botoeira para intervenção. Azul ou branca, né? Serve o que? Para qualquer função, exceto as de cima aqui. Então, como reset, né, de relé térmico, né, que a gente encontra bastante painéis que possuem, né, sistema de segurança, né, NR12, que é onde tem o que? Né, sistemas de relés, né, relés de seguranças, certo? Né, relés térmicos aí, que é onde a gente utiliza ou azul ou branco, geralmente o branco, né, para fazer esse reset, né, desses relés, né, reset do relé de segurança, certo? Também como com comando de funções auxiliares que não tem correlação direta com o ciclo de operação da máquina, certo? Então qualquer função pode ser assumida pelo botão branco e o azul, exceto as mais importantes aqui de cima. Então aqui a gente tem os tipos de botoeiras, né? A pulsador, né? As botoeiras, né, com chave seletora, né? As botoeiras de emergência, né? Os sinaleiros, né? Seletores luminosos, pulsadores luminosos, manipuladores, né? Os joysticks e seletores do tipo aí knob, certo? Curto ou longo. Também precisamos lembrar, pessoal, né, dos relés temporizadores, né? O relé temporizador, ele pode ser do tipo RE, que é do retardo na energização, e do tipo RD, retardo na desenergização. Então aqui, tipicamente, aqui a gente tem um relé temporizador, certo? Do tipo aí RE, então a simbologia dele é essa queridinha aqui, que é onde ele apresenta aqui contatos comutadores, certo? Que os seus contatos podem assumir o que? Né? O 15, 16, né? Fechados e o 15, 18, né? Aberto. Certo? Como funciona? Eu energizo a bobina, né? Eu tenho aqui um circuitinho, né? Que é onde eu energizar esse relé térmico. Aqui um contato auxiliar desse relé térmico, que seria o 15, 16, certo? Que vai acionar uma lâmpada. Então, como funciona? Se eu acionar a botoeira, fechei o contato, ele alimenta esse temporizador, que a gente ajusta um tempo aí, né, 2 segundos, mas assim, vai depender do tempo que você precise, né, e o tipo do temporizador, né, que a gente tem classes também
né, de temporizadores aí, classe com 10 segundos, né, classe com mais segundos aí. Então acionei enquanto esse temporizador energizado, né, ele conta os 2 segundos e fecha o seu contato, certo? Normalmente aberto, que é o 15 e o 18, fazendo que eu energize meu LED de sinalização. A partir do momento que eu desacionei essa botoeira, ele já corta a alimentação, o seu contato já volta para o seu estado de repouso, certo? Então é basicamente isso. E o relé do tipo RE, que possui esse tipo de simbologia, ele funciona da outra maneira, né? Basta o quê? Um pulso, né? Nesse temporizador, ele já fecha seus contatos automaticamente, certo? E assim que eu corto a alimentação dessa bobina, ele vai contar um X tempo aqui, né, para voltar aos seus contatos, seu estado de repouso. Então, pessoal, não estou entrando muito a fundo com isso, né, só simbolo, né, maneira simbólica, né, que a gente já viu, né, todos já viram. Então, né, a gente também viu aí o que é os relés, né, o relés aí apresentam o que, né, lá os relézinhos nossos, lembra lá que a gente utilizava para acionar, certo? O que são esses relés? Lembra aqueles micros, né, micro switches lá, micro relés que a gente utilizava para fazer acionamento, certo? Que é onde a gente tinha alimentação desse relé, e o relé ele apresenta o que? Com 3 terminais, né? Onde o que? 3 e 4 ele representa um contato fechado, certo? E 3 e 5 ele representa um contato normalmente aberto. O 3 também é chamado, né, de comum, né? Esse comum onde vai chegar a alimentação, certo? Se eu estiver usando o contato fechado aqui para acionar uma lâmpada, né, aqui automaticamente ele já está acionado, certo? Então após eu alimentar os terminais, né, de excitação aqui, que ele gera um campo eletromagnético e vai atrair esse corpo aqui, geralmente um corpo que apresenta, né, um corpo metálico, né, um corpo com componentes de ferrite, e ele atrai isso daqui, o contato aberto, né, se fecha e o fechado se abre, certo? Se eu estou usando o fechado, a hora que eu aciono esses terminais da bobina, né, ele vai atrair esse contato, fazendo que os contatos fechados se abram e o contato aberto fecha aí, né, podendo, né, energizar aí, né, um outro LED, certo? Então, basicamente isso, o funcionamento, certo? Então, o funcionamento em si é o que é aplicando uma tensão elétrica nos terminais da bobina, do relé surge uma corrente gerando um campo magnético, né, a força magnética atrai o corpo móvel do relé, fechando o seu contato. Isso faz com que o terminal 3, que estava com contato, né, 4NF, passe a ficar-se com o terminal 5. Então ele faz um elemento comutador, ele sai daqui, né, e vem para baixo aqui através desse campo magnético. Também existem relés auxiliares, certo? Relés auxiliares, podemos encontrar com contatoras auxiliares, certo? Então, contator auxiliar é diferente de uma contador de potência, certo? Os contatos auxiliares aí pode apresentar o que? Um ou mais contatos, certo? Aqui, ó, podemos observar que essa contatora, né, auxiliar aqui, ele possui o que? 3 contatos abertos, né, e um contato fechado. Então, a hora que eu fazer um circuito para me acionar essa bobina K, certo? O que vai acontecer? Né? A hora que eu acionou K, né, ele vai atrair todos esses, né, ele gera um campo magnético também, né, por causa disso ele tem essa bobina, né, em volta desse corpo aí ele tem, né, uma camada, um indutor ali, né, nessa bobina gerando, né, esse campo magnético aqui, certo? Então, acionei, ele vai fechar os contatos abertos e abrir o contato fechado. Então, beleza, bacana, né? Fim de curso também possui aí contatos aberto e fechado, certo? Então, aqui, né, um exemplo aí de fim de curso, né? Simbologia aí para o fim de curso, né? Lembrando, contato aberto 3 e 4, contato fechado 1 e 2. Também aqui vimos que um tipo aí pressostato, né? Um sensor de temperatura, né? Temperatura não, um sensor de pressão, certo? Contatores aí, ó, acabei de dizer, né, existem contatores de potência e contatores auxiliares, certo? Tá vendo aqui, a gente tem esse corpo, né, de ferro, e o que está
enrolada entre ele é um condutor, certo? E esse condutor aí, né, enrolada nesse corpo de ferro, gera um campo magnético aí, fazendo que essa atração aí desse corpo móvel. Então bacana, né? Basicamente isso aqui não vou entrar muito mais a fundo, né? Então vocês viram, né, o que são os elementos sinais, né, o que a gente vai utilizar aí futuramente, né, nas aulas práticas aí. Tranquilo, pessoal? Então é básico aí, né? Só quis demonstrar para vocês aí, né, para recordar algumas coisas, foi bem rápido, né? Só para a gente dar evolução maior, né, na nossa disciplina. Beleza? Então um grande abraço aí e até a próxima aí.